25 de abril, 25 de abril, no horário da sessão, a gente fazer o debate para a questão da renovação do convênio do município de Ilhéus com a Embasa. Então, Vossas Excelências concordam? A gente pode colocar, porque o requerimento já tinha sido votado aqui, então a gente não precisa nem botar em votação, é apenas consensuar se a data de 25 de abril pode ser a data definida para a gente poder providenciar os contatos, os convites, porque aí vai ser importante vir alguém responsável da Embasa, do Escritório Direto de Salvador. Eu estou já contactando o Conselho Estadual da cidade e a gente buscar o contato de outros atores que precisam estar dentro desse debate. Então, 25 de abril. Vereador Ivo, se não me engano, quer a palavra. Isso, senhor presidente, é justamente isso, que a preocupação é justamente sobre os convites para que as autoridades venham, porque nós vamos tratar de um contrato de prestação de serviço da Embasa com o município de Ilhéus, que é um convênio que vai ser feito. Então, para isso, a gente precisa de ter aqui nesse dia as autoridades competentes, porque até que se tiver mudança nesse projeto, que seja já consignado neste dia. Como tem aqueles pontos que naquela reunião a gente pontuou com o pessoal da Embasa, mas aqueles representantes não poderiam autorizar aquelas mudanças. Então, para não ter problema da gente fazer a emenda, o projeto ir, pastor Matos, e depois ser devolvido, então é melhor a gente fazer logo um projeto adequado que atenda o interesse público, em primeiro lugar, e que possa realmente contemplar o município de Ilhéus, porque a gente precisa deslanchar isso aí e fazer com que, principalmente, o esgotamento sanitário do nosso município, ele precisa expandir um pouco mais, que ainda está muito pequeno e a Embasa precisa dar uma atenção maior. Ok? Também, senhor presidente, a gente marcou uma audiência pública para o dia 4, na quarta-feira, à tarde, a audiência pública da saúde, que a gente marcou também, que é uma discussão que a gente vai ter, já foi distribuído os convites, convidando já todas as autoridades no município para essa audiência pública. É uma discussão que a gente vai ter sobre tudo isso que tem saído na mídia sobre a saúde no município de Ilhéus. Então a gente convidamos o pessoal do Hospital São José, da COCI, do Regional, do Costa do Cacau, convidando a Secretaria de Saúde do município, como também do Estado, entendeu? E para que todos possam divergir aqui, a gente tentar discutir, até tomar conhecimento de alguns dispositivos que o município está fazendo realmente, porque até aquele dia que o secretário explanou, a gente ainda não viu ainda nada concretizado, e o que a gente viu é simplesmente as pessoas reclamando do atendimento, os hospitais lotados, gestantes no chão, nos quartos, entendeu? Então tudo isso a gente precisa estar discutindo, porque quando eu chamo essa responsabilidade para casa e quando eu chamo essa discussão, o que acontece hoje não vem acontecer mais amanhã. Então a gente precisa estar discutindo isso, até ouvindo essas autoridades que fazem saúde no município de Ilhéus. Não é nada de perseguição a quem quer que seja, mas é uma discussão para a gente arrumar a casa que a gente precisa que o município de Ilhéus dê uma assistência à saúde, que eu sei que está dando, mas que possa ser melhor ainda. Vereador Tarcísio. Senhor presidente, eu gostaria de que a mesa se atentasse no sentido de convidar para a audiência pública da Embasa todo o povo do interior. A cidade de Ilhéus, exemplo aí, Sambaituba, Aritaguá, Urucutuca, e aí lá se vai, Lagoa, enfim, essas pessoas, Castelo Novo, Banco do Pedro, esse povo tem que estar presente para discutir o tema Embasa, água. Então, é um apelo que eu faço a essa casa, à mesa diretora, à imprensa de modo geral, que é um tema relevante, é importante discutirmos. Água, abastecimento de água e saneamento básico. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, eu aproveito a fala de Vossa Excelência para apelar para os vereadores que nós temos o contato com as lideranças destas comunidades, porque a Câmara vai colocar no site da Câmara, porém, muita gente, principalmente do interior, às vezes não tem nem o acesso a esse espaço de comunicação. Como nós não temos uma contratação aqui, e que a gente precisa discutir e encaminhar isso,
com a mídia para que vá para o rádio, tal. Então, nós, enquanto mesa diretora, enquanto secretaria, vamos expedir os ofícios formais. Então, eu apelo para que Vossas Excelências faça o contato com as suas lideranças. A gente pode pedir para que a secretaria informe aos administradores de distrito, a gente pode fazer isso, mas para garantir de que vai chegar este convite até eles, infelizmente a mesa não tem como garantir, né, este convite chegar até eles lá na base. Infelizmente. Agora o vereador Gil Gomes pode, né, no seu programa de rádio lá, que é bem ouvido também, fazer a chamada. Vereador Tadeu. Senhor presidente, eu queria aqui pontuar em relação a essa audiência para tratar do tema saúde, que fosse convidado os representantes, os dirigentes do SAMU. Eu presenciei, eu vi uma reportagem numa TV local mostrando que a realidade do SAMU em Ilhéus é descabida, é insustentável, não dá. De 4 ambulâncias que tem, apenas uma está funcionando. Então, isso eu acho que é urgência, e peço aqui a quem estiver à frente dessa audiência e que essa casa aqui convide os representantes do SAMU, que é importante. Senhores, eu peço atenção ainda que nós temos ainda, mas está terminando, alguns requerimentos e moções na ordem do dia em discussão e votação. Segundo o secretário. Requerimento de número 064/2018, o vereador Keisy Abaixo subscreve, no uso das suas atribuições legais, após condescendência do plenário, vem através deste requerer ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que encaminhe ofício ao SUTRAN, Superintendência de Transporte e Trânsito de Ilhéus, para que este solicite ao setor competente que coloque quebra-molas em todo residencial Vilela, com o intuito de diminuir a velocidade dos veículos que por ali transitam, solicitando assim o tráfego de pessoas e veículos na localidade. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, vereador Luiz Carlos Cutra, subscrito pelo vereador Macrise. Em discussão, requerimento 064. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de número 065/2018, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o soberano plenário, que a mesa diretora desta casa encaminhe ofício ao excelentíssimo prefeito Dr. Mário Alexandre, indicando a criação de uma unidade de exames laboratoriais, aproveitando a estrutura de equipamento do Hospital Regional Luiz Viana Filho, como também os biomédicos, bioquímicos e técnicos que foram disponibilizados pelo Estado ao município de Ilhéus. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, 27 de março de 2018, vereador Paulo Carqueja. Requerimento de número 65, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de número 066/2018, requer a mesa, com a devida anuência do plenário desta augusta Casa de Leis, que seja solicitada à Prefeitura Municipal de Ilhéus, sob a responsabilidade do excelentíssimo senhor prefeito Dr. Mário Alexandre, para que o mesmo solicite à Secretaria competente as providências cabíveis, junto à Secretaria de Transporte e Trânsito, para que seja feita a sinalização de proibição de estacionamento ao longo do início da Rua Bela Vista, ao lado do cemitério João Batista. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, 26 de março de 2018, vereador Paulo Santos, anunciação. Em discussão, requerimento número 66, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de número 067/2018, solicito ao presidente desta colina da casa, com devida anuência do plenário, que seja encaminhado expediente ao diretório da Coelba, em Ilhéus, solicitando que seja promovida, em caráter de urgência, manutenção da rede elétrica da Quinta Travessa do Alto da Soledade, notadamente para os postes que estão deteriorados. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, 28 de março de 2018, vereador Gil Gomes.
Em discussão, requerimento 67. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de número 068/2018, na forma regimental, requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário desta Casa Legislativa, que envie ao prefeito Dr. Mário Alexandre e secretário municipal de esporte e setores responsáveis para que seja criado um centro de atendimento ao idoso. Sala de Sessões, Municipal de Ilhéus, 28 de março de 2018, vereador Marcos Fabrício. Em discussão, requerimento 68. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de número 069/2018, vereador que subscreve, ouvido o regresso plenário da Câmara Municipal de Ilhéus, com vista a atender ao interesse da coletividade, vem, por meio desta, requerer que seja realizada audiência pública do Dia Municipal da Consciência Indígena, no dia 27 de setembro, a partir das 15 horas, resgate a história do massacre indígena do Rio Cururupi. Sala das Sessões, Municipal de Ilhéus, 28 de março de 2018, vereador Macrise Ângeli. Em discussão, requerimento 69. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de número 070/2018, vereador que subscreve, ouvido o regresso plenário da Câmara Municipal, conformidade com a legislação municipal, por meio deste, dirigindo-se ao Comando Regional da Polícia Militar, ao Comando da CPM 70, respectivamente, Coronel Luiz Brandão Teixeira, Major Rivas Queiroz, a intensificação de policiamento em torno da UESC, IFBA, Senai, na rodovia BR 415, trecho Ilhéus e Itabuna. Sala de Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, 28 de março de 2018, vereador Macrise. Em discussão, requerimento 70. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de número 071/2018, vereador que subscreve, ouvido o regresso plenário da Câmara Municipal, em conformidade com a legislação municipal, por meio deste, dirigindo-se ao Superintendência Regional do DENIT, na Bahia, respectivamente ao senhor Amaury Souza Lima, requer a colocação de iluminação pública e estrutura de proteção para a parada de ônibus na rodovia BR-415, trecho Ilhéus-Itabuna, quilômetro 13, Ilhéus, na frente do IFBA. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, 28 de março de 2018, vereador Macrise. Em discussão, requerimento número 71. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. E 1. Ai, comido mosca lá. Requerimento de número 073/2018, vereador signatário, uso legal de suas atribuições garantida pelo inciso 10 do artigo 98 do Regimento Interno da Secretaria da Casa de Leis, vem requerer à mesa, após a anuência do plenário composto pelos novos pares desta Casa, que seja enviado correspondência ao ilustríssimo senhor doutor Gesivaldo Nascimento Brito e ao governador Rui Costa, solicitando ao mesmo que seja realizado estudo de impacto de vizinhança na área do município de Ilhéus, doada ao Tribunal de Justiça da Bahia para a construção do novo fórum, por porte do empreendimento, visando a estabelecer medidas mitigadoras, neutralizadoras dos efeitos negativos do empreendimento para a comunidade local. Forte no artigo 21 do capítulo da Lei Municipal de número 3.746, 2015, e artigo 37 do capítulo, inciso e parágrafos único, ambos da Lei Federal de número 10.257/01, que promove a compensação ambiental da área pelo seu equivalente na área do entorno do Jardim Atlântico, cuja valorização deverá ser aquilatada em estudo técnico de relevância ambiental a ser realizada nesse sentido. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, 27 de março de 2018, vereador Ivo Evangelista. Em discussão, requerimento número 73. Em discussão, vereador Paulo Carqueja. Senhor presidente, eu louvo a preocupação do nobre vereador Ivo, mas veja bem, Ivo,
apenas para enriquecer essa discussão. O que nós aprovamos aqui ontem foi a doação do terreno. A vontade, o ato de doar é da prefeitura. Nós apenas demos anuência. Naturalmente, na mesma condição de qualquer outra pessoa física ou jurídica, o Tribunal de Justiça terá que submeter-se a todas as condicionantes para se fazer uma construção. Todas as condicionantes. Desculpe, mas acho que não seria o caso do governador ter que vir fazer esse tipo de trabalho ou esse tipo de serviço. A obrigatoriedade disso é do município. Nós temos uma Secretaria de Planejamento, uma Superintendência de Meio Ambiente, um Departamento de Liberação de Obras. E nós não podemos abrir mão das condições, da nossa condição, de deliberarmos sobre isso. E de que o projeto cumpra todas as determinantes, todas as exigências. Eu, sinceramente, embora eu alcance a preocupação de Vossa Senhoria, eu acho que não é papel do governador determinar, preocupar-se ou tomar providências no sentido de que não haja danos ao meio ambiente no município de Ilhéus. É apenas uma discussão, talvez seja o caso de nós, Vossa Excelência, não sei se concorda, de melhorarmos ou redirecionarmos o requerimento. Eu vou ler um negócio aqui. Em discussão, vereador Ivo Evangelista. Senhor presidente, vereador Paulo Carqueja, eu gosto muito de ouvir Carqueja, porque ele é um pouco coerente, até demais. Mas tem um termo jurídico que diz que o que a bunda não vicia é melhor que deixe. Então, vamos tentar deixar isso aqui, vereador Paulo Carqueja, porque tem tantos erros grotescos em obras públicas que passa despercebido. Se for uma obra privada, a gente sabe que isso não vai passar em branco. Mas como é uma obra pública, é simplesmente, aí não é uma obrigatoriedade, é um requerimento para que ele se lembre de fazer, no mínimo possível, uma reparação ambiental. Só isso. É uma coisa assim, um termo assim de lembrança, lembrar o Tribunal de Justiça ou ao governador, porque primeiro o requerimento é endereçado ao Tribunal de Justiça e ou ao governador, para que eles possam lembrar de realmente de que faça isso, porque é o mínimo necessário, porque toda discussão que foi feita aqui contra a desafetação foi que todo mundo disse que agrediu o meio ambiente. Toda a conversa de todo mundo, a oposição, os oposicionistas, a não doação do terreno ou a não construção do fórum, vereador Macris, todo mundo falava o quê? Agressão ao meio ambiente, é uma área verde. Então a gente está colocando esses pontos baseado em lei, simplesmente para dizer que esta casa foi omissa nesses detalhes. Apesar de que nós temos o órgão competente na prefeitura que vai fazer isso, com certeza, que o projeto vai ter que ser registrado na prefeitura, mas a gente está botando até para poder o Tribunal de Contas tomar um certo cuidado, porque também é dever nosso requerer isso, é dever nosso indicar, é dever nosso oficializar, é dever nosso cobrar, entendeu? Então, eu acho que não custa nada a gente encaminhar isso aí, porque eu acho que é uma das coisas que vai ser fundamental, assim como a gente encaminhou um requerimento ontem, pedindo que o Tribunal de Justiça doe o prédio do atual fórum ao município de Ilhéus. Vereador Ivo, eu quero fazer só uma consideração do requerimento para consideração de Vossa Excelência. No Tribunal de Justiça, ele é totalmente autônomo para poder, tanto é que o dinheiro que foi conseguido foi o Tribunal de Justiça que viabilizou com o Bradesco. Ele tem total autonomia na execução, em toda a ação. Então, eu pediria a Vossa Excelência para, neste requerimento, a gente apenas subtrair o direcionamento para o governo do Estado por conta da autonomia
né, do Judiciário. Então você tira só a questão do governo Rui Costa e só o presidente do Tribunal de Justiça. Vereador Paulo Carqueja. Era exatamente isso que eu ia querer ao vereador Ivo. Mas, vereador, veja só como esta é a casa. O parecer ontem faz menção criteriosa e cuidadosa ao meio ambiente. Nós temos um reclame comum na cidade de que a Superintendência de Meio Ambiente é extremamente, vereador Ivo, é extremamente rigorosa com as questões ambientais. E agora, mais um requerimento aprovado nessa casa, pedindo que o Tribunal de Justiça atente de forma especial para a questão do meio ambiente. Não obstante tudo isso, Ivo, ainda critica-se esta casa por negligência em relação ao meio ambiente. Mas eu quero dizer que me dou satisfeito com a ponderação de Vossa Senhoria e dentro da cordialidade que deve nortear nosso relacionamento, eu concordo e aprovo o requerimento. Então, em discussão, em votação, o requerimento número 73, subtraindo o direcionamento ao governador Rui Costa. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhores vereadores, só antes de encerrar, eu peço a vossas excelências que depois dê uma observada no nosso regimento interno, lá no artigo 196 e seus parágrafos, porque ele tem um ritual em relação à questão da palavra que a gente cede ao cidadão, que não precisa ter este rito que a gente faz. Então eu peço que vossas excelências dêem uma observada ao 196, para que a gente possa adequar os nossos pedidos com o regimento interno. E, por fim, nós começamos essa semana, para as pessoas que são cristãs, a Semana Santa. Então a gente deseja de que todos e todas tenham uma Semana Santa bem proveitosa, espirituosa, que a gente compreenda o verdadeiro espírito da paixão de Jesus Cristo. E para as pessoas que não têm a relação religiosa, que aproveitem o feriado, que sejam prudentes, que possam aproveitar esses dias de descanso e de lazer, e que na próxima semana a gente volte todos com mais vida, com mais vontade, com mais alegria, para trabalharmos em prol da nossa cidade de Ilhéus. Um bom final de semana, uma boa noite e até a terça-feira próxima às 16 horas. Declaro encerrada a sessão.